Fala Dev, seja bem-vindo ao do Back ao Front, onde hoje nós vamos criar um sistema de almoxarifado. E aqui ele já está com a estrutura organizada, onde a única coisa que eu fiz foi clicar aqui em New Project para criar um projeto novo e coloquei o nome aqui dele de Sistema de Almoxarifado. Selecionei aqui o Maven, a versão do Java 21, mas só lembrando que ele funciona em qualquer versão do Java, seja 8, 11, 17, 21, 22. Deixei marcado aqui essas opções e aqui na parte do grupo ID para criar o pacote, eu criei o pacote do Back ao Front. Só esse, cliquei em Create, ele já gerou para a gente esse projeto aqui. E para a gente já começar como na massa, a gente pode pensar o seguinte: um projeto de almoxarifado, ele primeiro tem que ter algo para cadastrar esses itens. E como é que a gente vai cadastrar esses itens? Através de um arquivo de texto, onde você pode ir cadastrando item a item de forma manual. E depois você pode puxar todos esses itens para o Java e trabalhar da forma como você quiser. Se você quiser no futuro criar um front-end, seja com Java Swing ou TimeLift ou qualquer outra estrutura, você pode criar e já utilizar esse banco de dados aqui através de um arquivo. Ou pegar esse arquivo e mandar para um banco de dados, fica a seu critério. E para a gente já começar aqui, eu vou criar primeiramente um pacote, onde eu vou clicar aqui em cima do projeto do Back ao Front, New Package, e vou criar o pacote controller. Esse pacote aqui vai ser responsável por quê? Por pegar o arquivo de texto e criar ele. Eu vou simplesmente vir aqui, criar uma classe que eu vou citar aqui como se fosse o banco de dados, onde essa classe aqui ela vai simplesmente aqui ter a responsabilidade de pegar os produtos, os itens que a gente for cadastrando e for armazenando lá no banco de dados. Banco de dados, que a gente vai representar através de um arquivo. Depois que eu já tenho um arquivo, se eu quiser mandar para o banco de dados, é dois palitos aqui, é bem prático. E o que é que eu tenho que fazer aqui? Quando eu crio esse objeto chamado de banco de dados, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que cadastrar os meus itens. Então, eu vou criar um método aqui, public void cadastrar, onde esse cadastrar, eu vou receber aqui um item específico que eu vou passar aqui como parâmetro. Aí esse item aqui, eu já sei que eu vou armazenar ele aqui dentro, eu tenho que ter uma estrutura para ele. E essa estrutura, eu vou criar aqui um novo pacote que eu vou chamar de model, que é onde vai estar a lógica do negócio, que é onde eu vou cadastrar especificamente um item. Ou seja, eu vou criar uma classe aqui que vai ser o item, que vai ser todos os produtos que a gente tem no almoxarifado. E cada produto ele tem algumas características específicas. Por exemplo, ele pode ter aqui um nome, ele pode ter aqui um código de identificação específico para aquele item. Ele pode ter também uma descrição, mas o que seria interessante aqui para a gente é a gente simplificar ao máximo para que depois você possa estender essa classe e armazenar mais informações, para que a gente não perca muito tempo com isso. Ou seja, se eu tenho um nome e o código, já está de bom tamanho. O restante das informações você pode adicionar depois, quando você for estender essa classe. Aqui eu vou criar o construtor dela, onde eu vou receber aqui como parâmetro o string nome e o int código. E eu simplesmente vou, antes de vir para cá, vou criar os métodos getSet, clicando aqui em refatoração e vindo aqui em encapsulamento field, ou seja, vai simplesmente adicionar os dois atributos aqui só clicando, ele já vai criar o método get e o método set para cada um deles. Clique em refatorar, já adicionou tudo aqui embaixo. Quando eu criar o meu objeto, que eu passar os atributos, eu já posso simplesmente pedir para que ele faça isso através do código, do método setCódigo, e posso pedir para que ele faça isso através do setNome, beleza? Passando o nome como atributo. Já tenho um objeto específico. Agora que eu tenho um objeto que tem as informações que eu quero, eu posso simplesmente no banco de dados eu pedir para cadastrar especificamente quem? Esse item. Aqui eu tenho que importar, dando um Ctrl barra no final desse arquivo. Eu vou importar do Back ao Front Model. Ele já aparece aqui em cima, ó, import do Back ao Front Model. E aqui quando eu tiver esse cara para cadastrar, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que acessar um arquivo de texto na parte de escrita. Ou seja, se esse arquivo de texto não existe, eu tenho que criar ele. E como é que eu faço isso? No Java tem três classes. A gente tem a classe output string, que a gente vai chamar de OS, o objeto dela, onde eu vou importar aqui os dados dela do pacote java.io. Eu tenho aqui uma outra classe chamada output string writer, que eu vou chamar de OSW, que ela é também para a escrita de arquivo de texto.
e o Buffered Writer, para ele propriamente escrever. Para que serve o OS, o Output Stream? Ele serve para que você procure o arquivo de texto ali dentro e prepare ele para a escrita. E como é que a gente faz isso? Através da classe New File Output Stream. E aqui, o que é que eu tenho que passar? O nome do arquivo que eu quero que ele crie. O arquivo é um cadastro de itens de almoxarifado, então eu vou colocar aqui produtos.txt. E aqui, quando a gente cria essa estrutura para escrever arquivos, ele pode não achar o arquivo, ele pode ter algum problema na execução. E por isso ele pede para que você adicione alguma exceção aqui. Eu posso adicionar diretamente um throws para ele dizer aqui, ó, arquivo não encontrado. Ou posso colocar um try catch aqui. Eu gosto de colocar logo o try catch porque a gente já evita outras estruturas depois. Ou seja, ele vai tentar executar isso aqui. Se ele não conseguir, ele vai fazer outra coisa e assim meu programa não para. Ele não tem aquelas quebra brusca que fecha a tela e o programa é finalizado. E ele vai criar aqui uma exceção, vou chamar de F. E com isso aqui eu já tiro o erro. Ou seja, ele vai tentar executar. Se achar, beleza. Se não achar. E aqui no File Output String a gente já tem um detalhe. Ele pode receber dois parâmetros extra aqui no construtor. Ou true ou false. False significa o quê? Que toda vez que eu tentar salvar alguma informação no arquivo de texto, ele apaga tudo que tinha anteriormente e salva a partir do que eu estiver mandando. Como se ele vai sobrescrevendo tudo. Mas eu não quero isso. Eu quero que ele receba o parâmetro chamado de true, para que toda nova informação que eu for cadastrando ali dentro, ele vai colocando na próxima linha do meu arquivo e não apague nada do anterior. Agora que eu já peguei aqui a parte de leitura do arquivo, eu posso simplesmente preparar esse meu arquivo para que ele receba algum dado escrito. Então é só eu simplesmente inicializar o construtor do Output String Writer, passando o arquivo que ele acabou de ler. Onde ele já recebe todos os parâmetros dele aqui e já diz, agora você está preparado para ser escrito. E aqui no Buffered, eu vou criar um new Buffered Write, que é a parte que realmente escreve os dados, que vai escrever especificamente no arquivo que ele preparou, o OSW. Beleza? E agora, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho simplesmente que pegar aqui o BR e escrever as informações que eu quero ali dentro. E eu posso, antes de pegar o meu objeto e jogar ele todo dentro do arquivo, eu tenho que ter uma malíciazinha ali para criar uma estrutura mínima do texto para poder armazenar esses dados. Como é que eu faço isso? Eu posso aqui, antes de entrar na parte de leitura do arquivo, criar uma string chamada de linha que vai receber a informação que eu quero armazenar. Essa linha vai ser uma linha vazia, não tem nada nela. E aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, a linha que eu quero escrever lá no meu arquivo, a parte de texto, a parte textual, ela nada mais vai ser do que o meu objeto do tipo item, o get nome dele, mais uma vírgula para separar a outra informação que eu quero, que no caso é o item.getCode. Ou seja, ele vai armazenar o nome da pessoa e o código em uma linha de texto. Só com isso aqui, eu já consigo simplesmente chamar o meu BR, que é o meu buffer, pedir para que ele escreva um writer, a linha que eu acabei de pedir para que ele preparasse, e depois eu dou um br.newLine para que ele pule uma linha. Seria mais ou menos isso aqui. Ó. Eu tenho um arquivo de texto aqui para você, ó, no bloco de notas. Aí está em branco. Aí significa que eu quero cadastrar um item, por exemplo, celular, que vai ter o código 1. Aí quando ele escreve isso aqui, que ele armazena no buffer write, ele faz isso aqui, ó, por uma linha, para que depois eu possa armazenar outro produto, por exemplo, pente de cabelo com código 2. Aí ele dá uma quebra de linha, que é o pular para a próxima linha, para que ele fique esperando a próxima informação na próxima linha. E assim você pode ir cadastrando outros itens, por exemplo, xícara, vai ser o código 3, café, vai ser o código 4, e assim você pode criar todos os seus produtos de almoxarifado, beleza? Agora que eu já fiz tudo isso aqui, já consigo armazenar os meus itens lá dentro, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fechar o meu buffer, eu já terminei de escrever, aí eu tenho que fechar a parte de escrita completa, tanto o buffer, tanto o OSW, tanto o OS. Finalizei tudo, e aqui ele vai dizer system.out.println, só para a gente ter um debug, assim dizer, o arquivo de cadastro foi fechado. Ou seja, cada vez que ele cadastrar um item,
a gente vai simplesmente verificar que ele vai dar um fechamento aqui, ó. O cadastro foi, o arquivo cadastro foi fechado. E eu posso colocar aqui um debug também, a linha, ou seja, essa informação aqui foi cadastrada com sucesso. Para gente ter um debugzinho aqui, beleza? E se der algum erro, eu vou pedir para que ele diga que não conseguiu escrever no arquivo de texto. Ele vai dizer não foi possível escrever a informação no arquivo de texto. E assim eu já tenho como saber. Se eu quiser saber qual foi o tipo do erro específico, para que eu possa pesquisar, eu coloco isso aqui, ó. A exceção que ele gerou. Tem um métodozinho que é getSource, se eu não me engano. Não, é só o e.getMessage. Então, vou deixar o erro geral aqui. Beleza? Com essa estrutura aqui, ó, você pode até pausar o vídeo, tirar uma foto para ver aqui, ó, o pacote, importando os itens, tudo bonitinho aqui. Quando eu criar o meu construtor vazio, ele já vai ter um método cadastral, não posso fazer tudo isso aqui. E eu posso simplesmente agora vir aqui no item, sempre visualizar aqui ele todo, o meu método, é tudo isso aqui só 27 linhas, você pode pausar o vídeo e escrever. E a gente já pode vir aqui para a parte principal. O que é que eu tenho que fazer aqui agora? Tenho que cadastrar itens. Então eu vou criar aqui itens. Ou seja, item 1 vai ser igual a new item. E ele vai simplesmente colocar aqui a informação que é o nome e o código. Por exemplo aqui, ó, sabão em pó. Vai ser código 1. E aqui eu posso simplesmente colocar item 2. É igual a new item. E eu ia armazenando todos eles de forma manual. Ou eu posso brincar a fazer uma estrutura aqui para ficar repetindo e pedindo essas informações. Mas para ser mais prático aqui, a gente vai colocar elas de forma manual assim. Ó. Xícara vai ter o código 2. Aí a riqueza de detalhes fica para depois, para quando você estiver brincando aí e adicionando essa informação. Aqui é só para você entender a estrutura mesmo. E aqui item, cadê aqui lâmpada, que vai ter o código 3. Beleza? Estou cadastrando 3 produtos aqui, ó. Mas aqui nesse primeiro momento eu só criei. Depois que eu criei todos eles, eu posso simplesmente chamar aqui o meu banco igual a new banco, que não tem nada no construtor, só para inicializar, aonde ele simplesmente tem um método, importa ele do back ao front, e é banco de dados. Eu tenho que simplesmente chamar o b.cadastrar. E eu vou cadastrar quem? O item 1. Aí eu vou cadastrar também o item 2 e o item 3. Vou pular linhas aqui, ainda vou só mudar aqui o item. Cadastrei os 3 itens aqui. Eu já posso simplesmente olhar o arquivo de texto. Vou minimizar esse carinha aqui, para que a gente veja aqui, ó, que ele vai criar um arquivo de texto aqui. Vou executar. Se tudo der correto aqui, ele já vai dar algumas informações aqui para a gente. Se você ainda não é inscrito no canal, agora é a hora de se inscrever no canal. Inscreva-se aí, deixa seu like, seu comentário. E aqui ele está dizendo o seguinte, ó. Sabão em pó foi cadastrado, o arquivo foi fechado. Xícara foi cadastrada, o arquivo foi fechado. Lâmpada foi cadastrada, o arquivo foi fechado. Ou seja, ele salvou todas as informações. Para a gente ter certeza disso, a gente pode vir aqui, ó, e procurar um arquivo chamado produtos. Olha ele aqui, ó, já foi criado. Não existia, agora existe. E cada vez ele está adicionando uma linha após a outra. E já adicionou aqui a linha 4, que eu já posso simplesmente executar novamente. Se eu executar esse mesmo código novamente, como está as mesmas informações, ele simplesmente vai aparecer mais 3 linhas aqui com as mesmas informações, sabão, xícara e lâmpada e os mesmos códigos. Para testar, é só executar. Executou novamente, você já pode ir lá no arquivo produtos e já vai ver aqui, ó, que tem a linha 4, 5 e 6 agora que tem a mesma informação. Ah, Oliver, e se eu quiser atualizar direto no meu arquivo, eu posso? Pode. Você pode colocar aqui item 4, item 5, item 6, porque agora você já sabe a estrutura. É só o nome do produto, vírgula, o código. Aí eu quero colocar aqui, ó, revista, vai ser o código 4, livro X, vai ser o código 5, caneta azul, vai ser o código 6. E agora, se ele for armazenar mais informações, eu posso simplesmente trocar aqui o nome delas. Tá, por exemplo, aqui, óleo, colocar aqui, agora vamos colocar alimentos, feijão e arroz.
E aqui eu vou mudar o código, como o último cara, o código dele era 6, eu posso simplesmente vir aqui e colocar o 7, o 8 e o 9. E vou executar aqui, ele já vai armazenar no meu sisteminha lá o 7, o 8 e o 9. Se a gente for aqui no produtos, a gente vai ver aqui que ele já atualizou. O 7, o 8 e o 9 já deixou a linha do 10 aqui. Agora você pode pensar o seguinte, poxa, a parte de cadastro está massa, mas seria interessante que eu tivesse a parte de leitura de arquivos, para que eu pegasse, fizesse a leitura dos dados que tem lá nesse arquivo chamado de produtos, e depois que eu lesse esses dados, eu transformasse eles em objetos do Java para poder brincar com eles lá. Para eu saber, por exemplo, qual é o último item, para quando eu for cadastrar, eu não cadastrar, por exemplo, um número que eu possa ter o mesmo código lá dentro para ficar com dois produtos com um código repetido aqui. Eu quero poder ler esses dados antes para poder ver o que é que eu posso fazer. O que é que eu tenho que fazer aqui? É só você criar um métodozinho chamado de leitura, ou seja, public void leitura. E para a gente facilitar aqui a estrutura, eu vou vir aqui fechar esse carinha aqui, vou fechar o item, vou vir aqui na principal e vou apagar tudo isso aqui que a gente estava fazendo. Tá, beleza? E aqui, como é que eu vou fazer a parte de leitura de arquivo? No Java, nós temos também três classes que fazem a leitura de arquivos. São três classes para fazer a escrita, que é o output string e o output string write e o buffered write. A gente pode utilizar os três para leitura, que é o input string, que eu vou chamar de IS. Nós temos o input string reader, que agora a gente quer ler, então é reader a palavra, e o buffered reader, que é o BR, bem similar ao outro lá. E agora o que eu tenho que fazer? Chamar o new file input string, onde eu vou passar o nome do arquivo aqui, que no caso é produtos.txt, que é o mesmo nome do arquivo que ele criou. E agora eu posso simplesmente aqui criar um try catch, como eu fiz lá, para que ele tente fazer essa leitura desse arquivo aqui. Se ele conseguir, que é try, ele vai executar normalmente. Caso contrário, ele vai executar aqui o catch, que nada mais faz do que receber uma exceção, e se der um erro aqui, ele vai mostrar uma mensagem de texto aqui gerando essa exceção. System.out.println, onde eu vou simplesmente mostrar aqui que não foi possível ler o arquivo de texto, não foi possível ler o arquivo de texto, porque geralmente pode acontecer quando alguém apaga o arquivo, alguém mexe de forma errada, e aqui eu botei o web ele printar para ele mostrar um debug aqui, que pode ser o E, só para a gente ver caso tenha alguma coisa. Agora que eu já li o arquivo na linha 36, eu posso preparar ele para leitura. Vou dar um new input string read, chamar de IS, passar aqui o parâmetro, e a parte de leitura, eu vou chamar aqui o BR, e eu vou simplesmente dar um new buffered reader, onde eu vou passar o ISR para ele. Agora ele já está pronto para ler. Como é que a gente faz a leitura de uma linha que tem lá no arquivo? Vou chamar aqui um string, dizer que ele vai ser uma linha que não vai ter nada nela armazenado, ser uma linha vazia. E aqui eu vou colocar que a linha vai receber especificamente o buff, que é o cara que lê o valor da primeira linha que ele vai ler lá. Depois que ele ler essa linha, o que é que ele vai precisar fazer aqui? Ficar repetindo o processo para que ele vá lendo linha a linha e armazenando elas. Ou seja, eu vou fazer um while aqui, que vai verificar se essa linha ela é diferente de nula, porque toda vez ele vai ficar verificando lá do arquivo de texto. Então, quando ele chegar aqui, por exemplo, na linha 10, cadê aqui, ó, produtos. Quando ele chegar aqui na linha 10, essa linha 10 aqui não tem nada, então ela vai dar um valor nulo. Então, quando ele chegar aqui, ele vê que a linha vai ter um valor nulo, ele vai quebrar o estudo de repetição e vai dizer, já li meu arquivo completo, não precisa mais ler. E aqui, o que é que eu tenho que fazer? Vou mostrar a linha que ele leu, system.out.println, só para a gente ter um... Sempre eu gosto de botar o debug, que é para a gente colocar aqui, ó, linha, aí ele vai mostrar a linha que ele leu lá, e depois ele vai pular para a próxima linha. Linha é igual a br.readline. E vai ficar fazendo essa repetição até ele encontrar arquivos. Texto lá na linha. Depois que ele fez tudo isso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que fechar o BR. Já terminei de utilizar a minha estrutura. Vou fechar o OSW. ISW no caso. E input string read, que é o ISR. Dar um close nele. E fechar o input string.close. Fechei toda a minha estrutura. Vou só jogar uma mensagem de texto aqui. É bem semelhante, se você parar para pensar. Onde vai ser um println que vai dizer aqui: o arquivo
de texto foi lido com sucesso. Só que a gente pode pensar o seguinte: eu vou ficar lendo essas linhas e perder essas informações? Não, eu quero armazenar essas informações. Então aqui eu vou criar alguns atributos para a gente. O primeiro dele vai ser o private array list, que vai ser uma coleção do tipo string que vai armazenar todas as linhas que forem lidas. E quando eu inicializar o meu construtor, ele vai simplesmente inicializar essas linhas aqui, new array list. Ele vai inicializar a minha coleção e depois ele vai chamar o método ler, que no caso eu criei o cadastrar e criei aqui o leitura. Vou colocar aqui o ler, método ler, que fica melhor da gente escrever aqui. Aí tem o método cadastrar e tem o método ler. Aí o método ler vai ler todas as linhas e já vai começar a armazenar elas aqui. E aqui, se a gente voltar no ler, a gente pode vir aqui, ó, que depois que eu li a primeira linha e eu entrei aqui, ele vai mostrar a informação, vai armazenar elas em linhas, linhas.add, a linha que eu acabei de ler, e depois ele vai pular para a próxima e vai ficar armazenando todas nessa coleção, beleza? Agora que eu tenho todas as linhas já populadas aqui, o que eu preciso fazer? Transformar essas linhas aqui em objetos. E eu vou simplesmente fazer aqui um novo atributo, vai ser uma coleção agora de itens, ou seja, eu vou transformar todas as linhas em itens. E aqui eu vou criar itens.new é igual a new array list para a gente inicializar ele também aqui, a nossa coleção. E como é que eu faço isso para armazenar as minhas linhas, transformar elas em objetos? Eu posso criar um novo método aqui, independente, chamado public void transformar linhas em objetos, que no caso pode ser itens, mas eu vou deixar objeto para ficar de dado. E esse método aqui, ele recebe o que? Ele recebe aqui um array list de linhas, que mais especificamente vai passar as linhas aqui para ele. E no caso aqui é um array list do tipo string, que é as linhas que ele vai transformar. E aqui o que é que eu tenho que fazer? Criar uma estrutura de repetição, onde eu vou transitar por cada uma dessas linhas. Vai começar do zero e menor aqui linhas.size, ou seja, ele vai pegar linha a linha daquela coleção que está armazenada nele e vai incrementar aqui para ficar verificando. Aí agora que ele tem uma linha específica, eu tenho que saber transformar essa linha em uma lista de itens. E eu posso fazer o seguinte: eu não sei aqui que os produtos em cada linha só tem duas informações separadas por vírgula, que é o nome do produto e o código, que é um inteiro, ou seja, é um texto e um código que é um inteiro. O que é que eu tenho que fazer aqui para transformar? Eu tenho que simplesmente pegar aqui, criar uma lista de itens, que eu posso dizer aqui uma lista de... Não vou chamar de itens, vou chamar aqui uma lista auxiliar, só para nos auxiliar, porque ela vai ter especificamente uma string que tem duas posições aqui. E essas duas posições, ela vai fazer o que com elas? Ele vai chamar aqui o auxiliar, vai fazer aqui linhas.get na posição que o item tiver ali, e vai chamar um método split para que ele quebre especificamente a minha linha em dois elementos de uma lista ali. E esse elemento que ele vai procurar ali é a vírgula. Se ele achar uma vírgula, ele vai quebrar em dois índices. Por exemplo, aqui, ó, para ficar melhor, a gente tem isso aqui, que é a primeira linha, sabão em pó. Quando eu faço isso aqui, o que ele faz para mim? Ele pega o sabão e armazena na posição 0 da minha lista aqui auxiliar, e pega o valor 1, que é o código, e armazena também na outra posição, que é a posição 1. Ou seja, agora eu tenho uma lista com os elementos aqui. E agora que eu tenho já esses caras, o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um item. Ou seja, eu posso vir aqui, item é igual a item. E esse item que eu vou criar aqui, ele vai ser simplesmente aqui um novo item, que é o construtor dele, onde eu vou passar aqui a minha coleção, especificamente na posição 0, vírgula, o meu elemento está na posição 1. Só que aqui, como é uma informação que é um inteiro, eu tenho que transformar esse texto, que é quando eu armazeno tudo, dentro de um arquivo de texto, tudo vira texto, independente de ser número, de ser valor lógico, porque ele fica tudo como texto. Aí eu tenho que, quando eu vou trazer para o Java de volta, eu tenho que converter. É um valor que seria semelhante a isso aqui, ó. Isso aqui é um valor inteiro.
Agora, isso aqui entre as aspas é um valor inteiro, só que ele está como texto. Aí ele é lido como texto. E aqui, como eu quero armazenar ele como inteiro, eu faço isso aqui. Eu chamo a classe dos inteiros, que é a integer. Aí o integer tem um método chamado parse integer. Tem um método chamado parseInt, que é para converter texto em inteiro. E eu jogo ele aqui para dentro. Aí agora ele já vai passar a informação com o tipo de dado correspondente que o meu item armazena. Que se você vier aqui e você olhar o item ele, no construtor ele tem um inteiro, que é o código, e tem um texto, que é o nome, beleza? A gente voltar aqui para o banco de dados, a gente já sabe aqui que eu estou criando ele aqui, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar ele na coleção de itens, itens.add, o item específico que eu quero utilizar. E aqui ele vai fazer isso aqui para cada item, ou seja, vai pegar o item correspondente e vai verificar o split e vai fazer. E depois ele vai simplesmente colocar, sendo que ele vai colocar todos eles um atrás do outro, ou seja, ele vai pegar isso aqui, vai transformar num objeto, a segunda linha um objeto, a terceira um objeto, e assim ele vai trazendo de volta para o Java. E agora que eu tenho tudo isso aqui, quando ele fechar aqui a estrutura de repetição, eu posso dar um debug aqui, system.out, eu estou colocando isso aqui só para você saber aonde, em que parte do código a gente está. E aqui ele vai dizer os dados do arquivo já são objetos Java. Aí se eu já sei disso daqui, eu posso simplesmente no meu construtor, quando eu inicializei, chamar aqui o método agora transformar objetos e passar aqui os itens para que ele transforme, que é o array, no caso aqui é as linhas, para que ele transforme as minhas linhas em objetos. E depois eu posso criar um métodozinho para retornar a minha coleção de objetos, que vai ser um public ArrayList de item, onde eu vou botar aqui get itens e vou pedir para ele retornar aqui para a gente os itens que é a coleção. Agora já consigo pegar os meus objetos e ler eles. Se eu voltar agora para a minha classe principal, o que é que eu poderia fazer aqui para testar? Chamar aqui o meu banco, criar ele, banco de dados, b igual a new banco. Vou especificamente aqui pedir para que ele pegue, criar um array list, que vai ser um array list aqui de string, array list de string, que eu vou chamar de linhas, e ele vai receber como valor a coleção que tem lá no banco, chama b.getItens. Aí agora eu já tenho aqui a minha estrutura. Ele está dizendo aqui que ele pode dar um erro porque pode não ter nada lá dentro. Onde é que ele está dizendo? Array list de itens. Então aqui o meu tem que ser itens, não é linhas não. Agora são objetos. Eu estou pegando os objetos todos prontos aqui, como a gente já programou anteriormente. Então a minha coleção de itens que eu acabei de criar aqui no meu método principal vai receber a coleção de itens que ele vai puxar dos arquivos lá do banco de dados, vai transformar essas linhas em objetos, vai colocar dentro de uma coleção e vai mandar para a parte principal para poder manipular ela. E se eu quiser brincar com essas informações aqui, o que é que eu posso fazer? Eu posso chamar aqui um for int i igual a 0 e menor que itens.size para pegar o tamanho, e eu vou apresentar cada um desses caras para você ver que eu estou realmente conseguindo cadastrar essas informações no banco de dados. Eu vou dar aqui um system.out.println, que agora com isso aqui eu não passei nenhuma informação de texto aqui, ó, no meu método principal. Eu estou puxando já do arquivo que está lido. E agora eu vou pedir para ele mostrar aqui para a gente. Itens.get o item daquela posição específica, onde eu vou pedir para que ele mostre o nome dele e vou pedir para que na próxima linha ele mostre o código. Aí eu vou pedir aqui para ele pegar aqui o get código. E eu vou pedir para botar aqui duas informações de texto aqui, por exemplo, nome do item, para ficar mais didático aqui da gente entender. E aqui o código dele. Código. E vou fechar aqui a minha string e pronto. Se eu executar isso aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer toda essa parte tá no meu construtor. Vai criar a minha coleção de texto, que é do tipo linha. Vai ler todas as linhas do arquivo. Depois ele vai criar a coleção
de itens e vai transformar minhas linhas em objetos e vai armazenar dentro da coleção. Aí eu já vou conseguir acessar todos os meus objetos através dessa estrutura aqui que eu já estou. E agora eu vou pedir para ele apresentar todos os objetos que estão aqui, beleza? Quando eu executar isso aqui, vamos olhar o que é que ele vai mostrar para a gente aqui no console. A gente já poder ter um debug completo aqui do nosso sistema de almoxarifado. Se eu voltar aqui, ó, ele diz aqui, ó, que o... Cadê aqui? Me mostrou isso aqui, ó. Inscreve-se no canal se ainda não é inscrito. Já leu todos esses arquivos aqui. Aí ele mostrou, ó, o arquivo de texto foi lido com sucesso. Conseguiu ler. Os dados do arquivo já são objetos Java. Já conseguiu converter eles. E agora ele está mostrando a apresentação final que eu programei aqui, ó. Nome do item, sabão em pó, o código dele é 1. Nome do item, xícara, o código dele é 2. Nome do item é lâmpada, o código dele é 3. Nome do item, revista, o código é 4. Nome do item, livro X, o código é 5. E se eu quiser, por exemplo, brincar com essas informações aqui no final, ó, ele já apresentou tudo aqui. Eu posso simplesmente vir aqui no Produtos e posso colocar aqui agora, ó, um novo item aqui, ó, caderno, que vai ter o código 10. Aí se eu vier lá no meu método principal e executar, ele vai ler o arquivo do zero e agora vai mostrar o caderno 10 aqui no final. Caderno com o código 10, ou seja, já está funcionando. Se eu quiser fazer um cadastro antes de ele fazer toda essa estrutura aqui, ou seja, o que é que eu preciso fazer? Eu posso simplesmente vir aqui e botar aqui item e vai ser igual a new item. E aqui eu vou passar a informação. Por exemplo, aqui, agora eu quero cadastrar um Chamex. Chamex é uma folha de papel. Chamex é assim que se escreve. Que vai ser folha papel A4, que vai ser agora o código dele. É especificamente o último que ele mostrou agora eu tenho como saber, que é o 10. Aí eu posso já vir aqui e colocar 11. Aí assim que eu criei esse item, eu posso criar o meu banco de dados, como eu criei aqui. Posso pedir para que ele armazene no meu banco de dados, b.cadastrar. Aí ele vai passar o item específico aqui para cadastrar. Depois que ele cadastrar, ele já consegue, por exemplo, fechar o arquivo de cadastro. Aí eu vou precisar fazer a leitura dos arquivos de novo, para que eu possa simplesmente saber que eu atualizei as informações que eu vou receber aqui. E se eu for fazer essa atualização, eu tenho que vir aqui na minha classe banco de dados e pensar o seguinte: acabei de cadastrar um item. Ele simplesmente aqui já criou a coleção, já leu, já fez isso aqui e tal. Como é que eu poderia simplesmente pegar uma informação nova e já deixar disponível para ele aqui? Eu teria que simplesmente fazer todo o processo novamente aqui. Por exemplo, vou criar um método aqui chamado de atualizar. Public void atualizar. Onde ele vai atualizar as informações em tempo de execução aqui para a gente. Aí o que é que eu precisaria fazer? Tudo isso aqui que está no meu construtor. Aí eu vou vir aqui e eu vou fazer isso aqui. O meu construtor ele vai criar, a minha linha vai ser resetada, aí ele vai ler o arquivo de texto novamente, aí vai ter informação nova agora, aí ele vai de novo criar aqui com a minha coleção de itens e vai transformar elas em objetos. E esse atualizar aqui, eu vou colocar ele aonde? Vou colocar ele depois que ele simplesmente cadastrou o item. Ou seja, quando ele mostrar aqui, ó, sistema foi cadastrado com acesso, o arquivo foi fechado. Aí eu posso simplesmente chamar aqui o atualizar. Aí para fechar eu posso colocar uma linha aqui assim, só um system.out.println para dizer, ó, os dados foram atualizados. Os dados dos itens foram atualizados com as novas informações cadastradas. Aí quando eu vier aqui no meu principal, agora que eu simplesmente criei um item novo, Chamex, criei o banco de dados, aí já fez toda aquela estrutura, aí eu cadastrei mais uma informação, ele vai atualizar, aí ele vai pedir para recuperar já atualizado, vai mostrar aqui todos eles e o Chamex já vai estar aqui para a gente. Quando eu executar aqui, vamos ver se vai estar tudo corretozinho. Ele vai simplesmente fazer essa parte de atualização do nosso sistema de almoxarifado. Aqui, ele mostrou aqui feijão, arroz, cadê o item? O item 10 aqui. Ele simplesmente Chamex, Chamex.
ele adicionou aqui, mas ele não pulou a linha, porque eu cometi um errozinho aqui. Eu não coloquei para ele pular a linha depois que ele fez esse cadastro. Cadê aqui, ó? Vamos ver aqui que ele simplesmente veio para cá, aí ele atualizou as informações, botou aqui no nosso console. Vamos ver o console aqui. O que foi que ele disse para a gente aqui? Ele disse aqui, ó: não foi possível escrever a informação no arquivo de texto. O arquivo de texto foi lido, não foi possível escrever. Não foi possível escrever por causa de algum problema que deu na parte da leitura. Eu vou apagar a informação que ele adicionou e eu vou vir para cá e vou olhar porque deu erro na parte de escrever. Não foi possível escrever. Eu fechei, fechei, fechei. Depois que eu já fiz toda aquela parte, não foi possível ler. Não foi possível ler na parte de... Cadê aqui o console para a gente visualizar? Não foi possível escrever. Então é na parte de cadastro. Não foi possível escrever nessa parte aqui. Aí nessa parte aqui, o que foi que ele fez? Ele, quando foi cadastrar um item, ele beleza, aí fechou toda a estrutura, aí depois ele chamou o método atualizar. Aqui foi na parte que ele deu o erro. Aí ele chamou o escrever. Vamos ver aqui como é que eu posso fazer aqui. Se eu clicar aqui para o atualizar, o atualizar pode ser que dê algum erro. Deixa eu tirar ele aqui para a gente só cadastrar a informação normalmente sem eu atualizar. Ele só vai executar aqui, para a gente verificar se ele já vai armazenar a informação no banco de dados, e sendo que aqui no console ele não é para apresentar. Ele apresentou só até o caderno, beleza? Mas aqui ele já adicionou o Chamex. Se eu executar novamente aqui, aí agora ele vai, como ele está lendo do zero, ele vai mostrar aqui o Chamex novamente, só que ele adicionou mais um Chamex aqui, que foi da segunda execução. Eu vou apagar esses dois caras, vou deixar só uma linha em branco lá. E agora eu quero fazer essa parte da atualização que eu mostrei para vocês. Quando eu cadastrar um cara aqui, eu quero que ele simplesmente atualize. Só que esse atualizar ele deu erro. Ele deu erro porque a gente tem que olhar aqui na parte de atualizar. Ele pegou a minha coleção, que já estava criada na parte das linhas. E no caso, eu não preciso mais criar ele do zero. Eu só tenho que ler. E os itens aqui, eu não preciso mais criar. Eu só preciso que ele transforme as minhas linhas de novo. Vamos fazer essa parte aqui dessa forma, sem ter que instanciar novamente. E aqui no meu cadastrar, eu vou adicionar ao final aqui o atualizar. Você terminou tudo, chama o atualizar e manda para gerar aqui. Como agora a gente não tem o Chamex aqui, ele vai criar o Chamex aqui na linha 11. E o objetivo é ele mostrar o Chamex já aqui, quando ele fazer o arquivo, sem que precisar a gente estar executando novamente essa informação. E aqui vamos olhar se ele já adicionou. Já, pronto. Ó. Novo item cadastrado, Chamex. Agora ele conseguiu. Perceba que a única coisa que eu fiz modificar aqui no método atualizar foi tirar aqueles dois nudos de instanciação, porque eu estava instanciando de novo a informação e eu estava apagando para a informação que seria interessante ser utilizada em outro canto. Se eu voltar aqui no nosso console, ele vai simplesmente mostrar aqui que o Chamex foi cadastrado. Aí se eu criar um outro item aqui e for executar, vamos fazer o teste aqui para a gente. Minimizar aqui e voltar para o main, que eu fechei aqui o arquivo do main aqui. Cadê aqui? Item. Tem que clicar aqui para mostrar aqui o main. Aí aqui eu cadastrei o Chamex. Vou cadastrar aqui o impressora. E a impressora vai ter o código 12. Aí aqui é para ele já mostrar a impressora na minha primeira execução. Depois do Chamex. Aí está executando aqui. E você já vai ter para você, pronto, o sistema de almoxarifado onde você pode cadastrar aqui. Depois você pode criar uma interface gráfica com Java Swing, onde eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o curso de criação de janelas gráficas com Java Swing, que você pode adquirir no valor promocional de R$ 22,90, para caso você queira brincar com essa parte aqui. Você pode pegar todos esses dados aqui e passar para o banco de dados, onde você já tem um arquivo aqui com o banco de dados MySQL, só que ficaria uma aula um pouco mais longa, porque você teria que instalar o MySQL,
criar a conexão com o banco de dados aqui no Java e depois pegar os dados que leu do arquivo de texto, passar para o Java e depois passar para o banco de dados. Mas no meu curso aqui de criação de API, você pode aprender essa parte aqui de banco de dados específico para você aprender. Vou deixar aqui as classes para que você olhe, pause o vídeo e reescreva, certo? Tá, dá uma pausa aí agora e reescreve tudo direitinho o main. Reescreve direitinho aqui, ó. Tem essas linhas aqui no item para que você possa manipular esses dados. E aqui você pode ver a parte do banco de dados, onde você pode simplesmente pausar aqui, ó. E eu estou até a linha 28 aqui. Você pausa, escreve tudo, depois desce aqui da linha 28 aqui, ó, em diante, pausa o vídeo e escreve também esses outros métodos aqui. Desce depois aqui, pausa de novo para escrever o método ler aqui completo, ó. Vai até a linha 65. E depois você desce aqui, pausa o vídeo de novo e escreve aqui da linha 67 até a 90, que é o método final. Ou seja, para isso aqui a gente criou no nosso banco de dados, que é os nossos arquivos, o método cadastrar, o método de ler, o método de transformar as linhas em objeto e o método de atualizar. E se eu quisesse, por exemplo, apagar alguma informação do banco de dados ou atualizar ela, o que eu faria? Depois que eu ler o meu arquivo, eu poderia simplesmente vir aqui na parte da escrita e eu poderia trocar aqui, ao invés de true, colocar false. Só com essa alteraçãozinha aqui, quando eu fosse reescrever todos os meus depois que eu recuperei todas as informações de banco de dados, eu posso simplesmente chamar o método cadastrar para cada um, colocar na estrutura de repetição ali e pedir para ele ir escrevendo uma por uma. Aí ali eu já consigo simplesmente reescrever o meu arquivo. Aí é uma opção, beleza? Deixa aí a visão para você. E na parte da estrutura a gente só criou dois pacotes aqui, ó. Pacote model e o pacote controller. Se você estivesse utilizando interface gráfica com Java Swing, você poderia vir aqui, criar um novo pacote assim chamado de View, e aqui você criar as classes com interface gráfica para o Java. Você poderia vir aqui em Java, eu teria aqui ó, Swing, criar um formulário. Só que aqui no IntelliJ não é tão bom, gosto de utilizar o NetBeans aqui, ó. Vou criar aqui janela. Aí aqui ele simplesmente já vai dar a opção aqui para você de arrastar os elementos aqui. Só que eu gosto particularmente de utilizar o NetBeans porque ele tem uma interface muito mais agradável e uma flexibilidade muito melhor de você pegar os elementos aqui, clicar, arrastar. Eu quero botar um botão aqui, ó. Aí esse botão aqui vai ter o nome cadastrar. E assim eu vou colocando todos os meus itens aqui. Aí você pode também conferir os cursos que tem aqui, principalmente o Java na prática, que é para quem é iniciante, para aprender toda a parte de orientação a objetos na prática. E depois você pode, depois que você adquirir qualquer um desses cursos que eu vou deixar aqui no valor de R$ 22,90, você pode adquirir o próximo por R$ 9,90 cada um. Ou seja, na mesma página vai aparecer lá no final dela os outros cursos que você pode aprender por R$ 9,90. Aí se você decidir adquirir, por exemplo, o Java, na prática, que vai ter a parte de orientação a objetos, manipulação de arquivos, um conceitozinho básico de API, com a parte de banco de dados, você pode ir para uma coisa mais avançada, como a criação de API. E depois você pode ir para a parte de janelas gráficas para deixar o seu sisteminha todo completo aí, que é a parte de Java com Swing. Aí você pode adquirir um por R$ 22,90 e o próximo fica por R$ 9,90 cada, beleza? Então essa aula aqui foi a aula que a gente fez aqui, o nosso sistema de almoxarifado, que você pode brincar aqui. Se você quiser também, você pode jogar, meter um scanner aqui para ficar aparecendo aqui no console e você ficar digitando na tela preta mesmo, aqui no prompt de comando aqui dele, no console. E você botar de repetição para que quando você digite zero ele feche, quando você fique digitando informações ele vai cadastrando tudo que você vai digitando ali. Pede o nome e depois pede o código, pede o nome, pede o código, pede o nome, pede o código. E assim ele já vai armazenando no banco de dados e você vai brincando, beleza? Aí confere aqui os comentários fixados que vai ter todos os cursos aqui que eu tenho disponível, com mais aulas de projetos para que você queira aprofundar, sendo que vai ter muito mais dentro do curso Java na prática, beleza? Então se você gostou, seu like, seu comentário, confere tudo que está no comentário fixado aqui e até uma próxima. Valeu!